O final da 7ª temporada de Outlander deixou o público fervilhando ao confirmar que Jane e Fanny Pocock podem ser netas de Claire e Jamie. Embora essa teoria já seja conhecida por todos que assistiram ao episódio, ainda há muito o que explorar sobre o impacto que essa informação traz para a série, especialmente quando pensamos em Faith Fraser, a filha que Claire acreditava ter perdido para sempre. Quer entender os desdobramentos mais profundos dessa revelação? Fique aqui comigo. Olá, amigos do canal Série Histórica. Todo mundo que chegou até aqui já sabe. Jane e Fanny Pocock podem mesmo ser netas de Claire e Jamie. E isso foi revelado de maneira muito clara no último episódio. Hoje, não vamos tratá-lo como uma novidade, mas sim mergulhar de cabeça nos detalhes e nas implicações dessa descoberta para o futuro de Outlander. Vamos analisar como essa teoria ganhou força no final da 7ª temporada e como ela pode moldar a próxima fase da história, inclusive no spin-off Blood of My Blood. E se eu te contar que Master Raymond pode ter tido um papel decisivo nesse mistério? Seu retorno é uma das grandes surpresas da temporada, e ele pode ser a chave para entender o que aconteceu com Faith Fraser. Segura essa ideia porque vamos explorá-la com detalhes. Sem demoras, vamos lá. A conexão entre Jane e Fanny e Faith Fraser. O último episódio da 7ª temporada de Outlander trouxe uma reviravolta de cair o queixo. Claire ouve Fanny Pocock cantando uma música do século XX chamada I Do Like to Be Beside the Seaside. Oh, I do like to be beside the seaside. I do like to be beside the sea. Essa mesma canção foi cantada por Claire para sua filha Faith Fraser, que nasceu morta na 2ª temporada. Isso já seria o suficiente para nos deixar intrigados, mas o diálogo com Fanny vai ainda mais longe. Ela revela que aprendeu a música com sua mãe, que também se chama Faith. Esse detalhe foi incluído para conectar diretamente a narrativa do passado ao futuro. Claire não consegue evitar fazer a conexão. Seria possível que sua filha, que ela acreditava estar morta, tenha sobrevivido e seja a mãe de Jane e Fanny? Essa teoria pode parecer extrema, mas Outlander é uma série onde tudo é possível, especialmente quando o nome de Master Raymond entra na equação. Outra curiosidade é que a música I Do Like to Be Beside the Seaside foi escrita no início do século XX, o que é um detalhe cronológico intrigante. Como uma canção desse período teria chegado à mãe de Fanny? Essa inconsistência é mais um ponto que reforça as teorias envolvendo viagem no tempo e os mistérios da narrativa. Essa ideia ressoa ainda mais quando pensamos na importância de Faith para Claire. Desde a 2ª temporada, Faith não foi apenas uma perda devastadora, mas também uma motivação emocional que moldou grande parte da trajetória de Claire e Jamie. Uma conexão como essa seria um elo inesperado entre o passado e o presente da narrativa. No entanto, muitos fãs questionam como Faith poderia ter se lembrado de uma música ouvida logo após o nascimento, já que bebês não teriam capacidade de reter tais memórias. Um artigo publicado no site Screen Rant reconhece esse desafio e destaca que, se Master Raymond interveio, ele poderia ter transportado ou cuidado de Faith em outro período. A publicação propõe que talvez a lembrança da canção tenha sido passada de forma indireta, através de alguma experiência mística ou outro mecanismo que a série ainda não explicou de forma oficial. Master Raymond e o poder da cura azul. Master Raymond, um personagem que conhecemos na 2ª temporada, retorna nos sonhos de Claire no final da 7ª temporada. Ele pede desculpas a ela, mas não explica exatamente o motivo. Isso levanta uma série de perguntas. Ele estaria se desculpando por algo relacionado à morte de Faith? Ou melhor, a possível sobrevivência dela? Nos livros descobrimos que Master Raymond é um viajante do tempo pré-histórico com poderes mágicos impressionantes. Ele usa uma luz azul para curar Claire no passado, e essa mesma energia é vista como um símbolo de vida e imortalidade. Diana Gabaldon, autora dos livros, comentou em entrevistas que Master Raymond simboliza a ligação entre o místico e o racional, algo que sempre esteve presente na essência de Outlander. Não seria surpreendente se ele tivesse usado esse poder para salvar Faith, mesmo que as circunstâncias não tenham permitido devolvê-la aos pais. Segundo a própria Diana, ela chegou a considerar uma história onde Raymond teria salvado Faith, mas decidiu não seguir esse caminho nos livros. Isso deixa ainda mais espaço para que a série explore essa possibilidade de maneira criativa. O site Entertainment Weekly aponta que Master Raymond é descrito como o marionetista do universo de Outlander.
Isso significa que ele não apenas reage aos eventos, mas tem um papel ativo em moldar os destinos dos personagens principais. Esse detalhe adiciona mais camadas ao mistério envolvendo Faith. A profecia de Niaowen sobre Claire. Niaowen, também conhecida como Tara, é uma curandeira Mohawk que aparece na 4ª temporada de Outlander. Ela se conecta profundamente com Claire, e em uma conversa impactante no episódio 11 da temporada, revela uma profecia. Niaowen afirma que Claire só descobrirá o pleno alcance de seus poderes quando seus cabelos ficarem brancos, e menciona que ela terá o poder de interromper a morte. Essa cena não só adiciona um elemento místico ao arco de Claire, mas também levanta questões sobre seu futuro e como ela pode influenciar eventos cruciais. Esse evento, aliás, é um dos vários sobre os quais Outlander precisará dedicar atenção até o derradeiro final da série. Existem ainda muitas questões que têm intrigado os fãs, e nós já fizemos uma sequência de vídeos aqui no canal abordando algumas das principais. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois, pois vale muito a pena. Mas essa profecia de Niaowen é particularmente relevante agora, com a possibilidade de Faith estar viva. Se Claire de fato tiver esse poder, seria um elemento importante no desdobramento dos próximos eventos, não apenas na 8ª temporada, mas também em Blood of My Blood. Como o spin-off Blood of My Blood expande essa narrativa? Agora que temos essa teoria em mente, é hora de olhar para o futuro. O spin-off Blood of My Blood promete explorar as histórias dos pais de Jaime e Claire, trazendo ainda mais camadas para o universo de Outlander. Segundo o trailer oficial, a série vai alternar entre os séculos 18 e 20, destacando os romances entre Brian Fraser e Ellen Mackenzie e entre Henry Beauchamp e Julia Morriston. Entender a Escócia do século XVIII é fundamental para compreender as raízes de Jaime Fraser. Nesse período, o país vivia sob forte influência dos clãs das Terras Altas, que tinham seu próprio sistema de alianças, códigos de honra e rivalidades internas. A família Mackenzie, por exemplo, já foi retratada na série principal como um clã poderoso, envolvido em questões políticas e territoriais. Além disso, o contexto dos levantes jacobitas ainda reverberava nessa época, trazendo tensões e incertezas para qualquer família de origem escocesa. O relacionamento de Brian Fraser e Ellen Mackenzie provavelmente se desenvolveu em meio a essas realidades políticas e sociais, o que pode explicar a formação do caráter de Jaime Fraser. Já a narrativa no século XX, focada em Henry Beauchamp e Julia Morriston, se passa em um período marcado pela Primeira Guerra Mundial e pelas mudanças profundas na sociedade europeia. O início do século XX foi um tempo de transição, em que tecnologias industriais avançavam rapidamente e os papéis sociais começavam a mudar, especialmente para mulheres em busca de mais espaço. Famílias como a dos Beauchamp poderiam ter enfrentado pressões ligadas à guerra, à modernização dos costumes e à necessidade de se adaptarem a uma nova realidade econômica. Segundo a sinopse, o spin-off buscará explorar como essas relações moldaram as gerações futuras, trazendo elementos de magia e viagens no tempo, de forma ainda mais pronunciada. Isso poderia finalmente oferecer respostas para algumas das perguntas mais complexas da série principal, como o papel de Master Raymond e as conexões familiares que atravessam épocas. Ao mesmo tempo, inserindo esses elementos históricos, o spin-off pode mostrar como o destino de cada casal é influenciado tanto por forças sobrenaturais quanto pelas circunstâncias políticas e culturais de cada época. O impacto cultural e o apelo da magia em Outlander. O sucesso de Outlander está profundamente ligado à sua habilidade de misturar romance, história e fantasia. A ideia de viagens no tempo e destino é algo que ressoa com o público, especialmente porque está conectada às experiências emocionais dos personagens. Essa teoria envolvendo Faith, Jane e Fanny não é apenas um mistério, mas também uma forma de explorar o impacto das escolhas e do destino. No caso do spin-off, ao trazer para o centro as histórias de Brian e Ellen e também de Henry e Julia, há uma oportunidade de mostrar como a tradição, as crenças locais e até mesmo as superstições foram passadas adiante, atravessando gerações. Enquanto na Escócia do século XVIII existia uma forte cultura de clãs e práticas medicinais e espirituais ancestrais, no século XX, várias dessas tradições poderiam estar entrando em choque com a modernidade e as rápidas transformações sociais. Esse contraste histórico reforça a sensação de que a magia e o misticismo podem se manifestar de diferentes maneiras em cada período. O que Outlander nos mostrou na 7ª temporada é que não devemos subestimar o papel do destino e da magia nessa história.
A possibilidade de Faith Fraser estar viva, a conexão com Jane e Fanny e o envolvimento de Master Raymond abrem portas para mistérios ainda maiores na 8ª temporada e no spin-off. Além disso, ao mergulharmos nos contextos históricos do século XVIII e do início do século XX, vemos como a cultura, a política e as transformações sociais influenciam diretamente a vida desses personagens, tornando a narrativa ainda mais rica e envolvente. E você, acredita que Faith poderia mesmo ser a mãe de Jane e Fanny? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria e se tem outra ideia para o destino de Faith Fraser. Ah, e se você gostou do vídeo, compartilha com aquela pessoa que você conhece que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!